qual é o tipo de planejamento que funciona? Eu vou escrever aqui para você. Qual é a solução? É um planejamento que ele tem algumas características. Primeira coisa, esse planejamento ele tem algumas características. Em primeiro lugar, ele respeita a sua individualidade, tá bom? Ele leva em consideração a sua pessoa, beleza? Ele respeita a sua individualidade. Esse planejamento ele é composto por um cronograma específico que está relacionado ao seu vestibular, tá bom? É um cronograma que está relacionado ao seu vestibular. O que é isso? É um cronograma que pega tópicos específicos do seu vestibular, tópicos que só caem no seu vestibular, com uma alocação de tempo adequada. A alocação de tempo ela tem que ser adequada ao volume de conteúdo do seu vestibular, tá bom? Ela tem que levar em consideração se o conteúdo cai muito ou pouco no seu vestibular. Vou te dar um exemplo. No Enem, na prova de matemática, cai muita regra de 3. Tem tipo, metade da prova você consegue resolver com regra de 3. É um assunto pequeno da matemática, curto. Você vai entender o assunto em meia hora, 40 minutos e você vai aprender fazendo muitos exercícios. Mas como é um assunto que cai muito na prova do Enem, naturalmente você vai fazer muitos, se você estiver seguindo um cronograma adequado ao seu vestibular. Por outro lado, você não vai dedicar tanto tempo à trigonometria. Se você simplesmente pega um livro e segue na sequência, você vai ver que regra de 3 é um conteúdo super pequenininho que você vê rápido e trigonometria é tipo metade do livro do segundo ano do ensino médio de matemática ou do primeiro, depende do autor. Então, o fato é que se você quer passar no Enem, passar numa faculdade pelo Enem e segue simplesmente a programação do livro ou de uma apostila de cursinho que prepara para a USP, você vai perder muito tempo em trigonometria e investir pouco tempo em regra de 3. No caso da FUVEST é diferente. Se você pega uma apostila de um cursinho que é muito focado no Enem, mas quer passar na FUVEST, vai faltar conteúdo. Você vai super bem no Enem. Mas como o conteúdo da FUVEST é diferente, por exemplo, na FUVEST cai muita trigonometria, cai funções um pouco mais complexas, cai logaritmos, várias propriedades, cai progressões aritméticas e geométricas, cai muita geometria espacial. Aí se você está estudando com um material que é focado no Enem, você não tem esse aprendizado, você não cobre esse conteúdo, e você vai ter dificuldades na FUVEST. Entendeu por que o cronograma ele depende do seu vestibular? Eu até falei isso na mega aula, em uma mega aula que eu dei, da diferença entre cronograma, né? Expliquei o que é um cronograma, né? Que são os assuntos ordenados na ordem correta, né? Pelo que eu tô falando aqui, você já tá vendo que o cronograma ele está diretamente associado aos assuntos, tá? E qual é o terceiro fator, eu vou escrever aqui para você, que é importante no seu planejamento. O terceiro fator importante no seu planejamento é um horário de estudos, mas não é qualquer horário, é um horário de estudos personalizado. Quando o horário de estudos respeita a sua individualidade, né, a individualidade do estudante, ele respeita o seu objetivo. Primeiro o seu objetivo. Eu quero passar em medicina pelo Enem. É um horário de estudos. Quero passar em medicina para a USP, pela FUVEST. É outro horário de estudos. Quero passar em engenharia pelo Enem. É outro horário de estudos. Tudo varia. O horário de estudos varia de acordo com o seu objetivo. Eu sou uma pessoa, por exemplo, no meu caso, eu fiz escola técnica e fiz engenharia. Então, se eu quiser fazer o vestibular agora para medicina, a minha carga horária, a quantidade de horas da minha semana que eu vou ter que estudar matemática é diferente de alguém que não tem o mesmo histórico acadêmico que eu tenho. Provavelmente essa pessoa vai ter que estudar mais matemática do que eu.
Porém, se essa pessoa já tentou o vestibular pelo Enem umas 3 ou 4 vezes, umas 2 vezes e desenvolveu biologia, ela vai ter que estudar menos biologia do que eu, que não estudo biologia há algumas décadas, para falar a verdade. Então, isso tem que ser levado em consideração. A facilidade em cada disciplina, a dificuldade em cada disciplina. Isso tudo faz diferença para você conseguir montar o seu horário de estudos, tá? Outro fator que é importante na hora de você construir o seu horário de estudos, a sua disponibilidade de tempo. Você é uma pessoa que já terminou o ensino médio e vai focar esse ano no vestibular, então você vai ter um horário de estudos diferente de alguém que ainda está no ensino médio e vai se preparar no 3º ano, ou vai se preparar desde o 1º ano do ensino médio, ou de alguém que já trabalha. O seu horário de estudos vai ser diferente. A disponibilidade de tempo parcial ou integral deve ser levado em consideração. E outro fator que deve ser levado em consideração na hora de construir o seu horário de estudos são os seus hobbies, a sua saúde, os seus relacionamentos, a sua religião. Tudo que tem a ver com você deve ser levado em consideração. Vou te dar um exemplo. Inclusive, o Enem prevê isso para pessoas que são adventistas do 7º dia. O adventista do 7º dia tem um período grande do sábado, se não me engano, que eles não trabalham. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego numa empresa que era de adventistas do 7º dia, e o rapaz falou comigo assim, olha, aqui a gente não trabalha sexta depois das 17 horas. Mas, de vez em quando, tem que trabalhar no domingo. Eu falei, por quê? Não, porque aqui tem muito trabalho, era para uma empresa que trabalhava perto do aeroporto, então aqui tem muito trabalho, a gente tem que trabalhar no avião e tal, e o avião não tem hora para estragar, só no sábado que a gente não trabalha. Eu falei, beleza, entendi. Né? E acabou que depois eu não fui para essa empresa, eu fui para outra. Mas o fato é esse. Você viu que eu te falei sobre o planejamento tem que respeitar a sua individualidade, e aí o planejamento, você já deve ter percebido que ele está dividido em objetivo, cronograma de estudos e horário de estudos.